Operário em construção, de Vinícius de Moraes. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo: Se sou o sol desse reino, se você se olhar aos meus pés, salve, salve, Mocreia, vai vazando, pois meu pai me disse, pois meu velho disse, adorarás teu Deus e só ele servirá. Lucas capítulo 5, versículo 5 a 8. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava com barro, cimento e esquadrinhos. Quando o pão, ele comia. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção, mas eles desconheciam esse fato extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato e facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxada, caldeirão, vidro, parede e janela. Casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. A homem de pensamento, não saberei nunca porquanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. É um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário, do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que seu macacão de Duarte era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. Que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convenção do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação, e sofreu por destinar sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras se seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que se crescia.
Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo baixo, de sorte que o foi levando ao alto da construção e, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E, apontando-a ao operário, fez-lhe a declaração: te dou todo o poder e satisfação que a mim foi entregue, e dou a quem eu quiser. Te dou tempo de lazer e de mulher, portanto tudo que vê será teu se me adorar, e o que te faz dizer não? Disse, excitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via casas, e de dentro das estruturas via coisas e objetos, produtos de manufatura. Via tudo o que fazia, o lucro de seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente, havia a marca de sua mão. Não! Loucura! Não vê o que quer te dar? Mentira, não pode me dar o que é meu. E um grande silêncio fez, dentro do coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado, de pedido de perdão, um silêncio apavorado, com medo da solidão, um silêncio de tortura e gritos de maldição, um silêncio de fraturas, e a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos, os irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção. Salve, salve, Mocréia! Sendo do mundo, e disse-lhe o diabo. O operário em construção, Vinícius de Moraes. Eu não consigo falar. E Jesus respondendo disse-lhe: salve, salve, Mocréia! Vai vazando. Eu não gostei, porque eu errei. Salve, salve, Mocréia! O operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar a verdade, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu Isso em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. que sua cerveja preta era o uísque do patrão. Aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convenção do contrário. Ai, que idiota! O operário disse não. Em vão sofrer o operário. A violência não dobraria o operário. Em vão sofrer o operário. Muitas outras se... tá ali! Por que você não apareceu? Vai, aquela carinha, vai. Ai, não. Ou foi levar... tava no final! Campo de mulher. Portanto, tudo que vê será seu se me adorar. E se havia a marca de sua mão. E o operário disse: Não! de prisão. Um silêncio povoado. De pedido de perdão. O papo não é fácil, desgraçado.